Está demorando para gravar, agora sim. Então, boa tarde, estudantes aí dos primeiros anos, do Carmela Dutra. Vamos para mais uma aula, às 16 horas e 6 minutos, horário de Porto Velho, Rondônia, olha aí. Que às vezes vai para o YouTube, né? Eu não sei se alguém fora vocês, o Carmela, assistem minhas aulas no YouTube. Então, vamos começar uma aula mais, talvez mais municipal, estadual ou até nacional, que eu acho difícil. Vamos lá. Pessoal, então, hoje, né, a gente vai continuar a parte de ligações químicas. Lembrando que semana passada a gente finalizou a parte de ligações iônicas, que eu vou só fazer uma pequena revisão e já vou começar ligações covalentes. E hoje nós temos também alguns exercícios que eu separei aqui para vocês, para a gente poder resolvido já, né? Só para a gente poder entender o contexto desse conteúdo nos exercícios resolvidos. Certo? Vamos ver aqui, porque está travando aqui as coisas. Agora sim. Vamos ver como é que ficou aí para vocês. Beleza. Tudo certo. Agora sim. Vamos chegar aqui com força total. Não esqueçam de assinar o formulário. Vou mandar mais uma vez e alguém fica aí responsável para enviar para os demais. Vamos lá. Lembrando que tem atividade também, né? Eu acho que por aqui não vai passar. Deixa eu ver se passa por aqui. Tá passando aí para vocês, pessoal? Ou ficou parado? Digam para mim. Eu só vi uma batida. Essa batida quer dizer sim ou não? Uma batida é sim, duas batidas não? E aí? Tá passando, professor. Tá certo, então vamos lá. Só, então a gente viu a questão das ligações químicas. Lembrando, né, que rapidamente, só para a gente lembrar uma coisa bem rápida, em relação às ligações químicas iônicas, né? Ligações químicas iônicas são aquelas que os átomos de elementos químicos diferentes que, ao se ligarem, né, evidentemente vão, após essas ligações, formar íons positivos, cátions, e negativos ânions. Perfeito? Porque um ganhou, no caso do que formou o íon negativo, e o outro perdeu, no caso daquele que... e aquele que... Calma, professor, você está meio atrapalhado. De novo, no caso da ligação entre dois elementos químicos com eletronegatividades diferentes. Aquele que ganhou elétrons, logicamente, vai ficar negativo, e aquele que perdeu elétrons, logicamente, vai ficar positivo. Isso você já sabe, né? Só aquelas historinhas lá da traição do Chico e da Severina. E aqui os gases nobres, que, logicamente, eles já são estáveis, e todo elemento químico busca a estabilidade. Então, eles, por terem 8 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada, ele já tem essa estabilidade aí formada, perfeito? Os gases nobres da família 8A ou 0, ou 18. Com exceção do hélio, que eu já falei para vocês, né? Que ele não tem esses 8 elétrons, mas ele também é estável. E eu, na aula passada, até falei para vocês que eu não lembro dele fazer ligação com outro elemento. Lembrando que eles são todos no estado gasoso, evidentemente, né? E aqui mostra aquela tabela também que eu já mostrei para vocês, né? Que é muito importante. Então, para vocês realizarem questões sobre ligações químicas, vocês precisam, de fato, entender, compreender essa imagem aqui. Lembrando, pessoal, que todo elemento da família A tem um elétron na sua última camada, e assim por diante, até chegar, por exemplo, na 7A, que vai ter 7 elétrons na sua última camada. Isso não quer dizer que ele tem 7 elétrons. Cada um aqui vai ter um número diferente de átomos, que ele, eletronicamente neutro, vai corresponder a um número de elétrons também. Se tem 35 átomos, 35 número de prótons, também vai ter 35 elétrons. Só que a partir da ligação ele vai perder ou ganhar. Tranquilo? Isso aqui é relacionado ao número de elétrons da última camada. E, professor, e como é que eu descubro essa tal de última camada? A partir da distribuição eletrônica por subnível ou por camada. No S2, tem no último númerozinho lá que der, é a quantidade de elétrons da última camada. Aqui já mostra mais ou menos
a historinha das ligações, que vocês já viram também, é só uma revisãozinha para a gente começar de fato um novo conteúdo, né? O NaCl, que é o cloreto de sódio, sabendo que o sódio da família A, né? Ele precisa buscar sua estabilidade, nesse caso ele precisa perder para buscar sua estabilidade, e o cloro precisa ganhar 1. Então, porque ele é da família 7A, então ele tem 7 elétrons na sua camada de valência e precisa de mais um apenas para ficar estável. E como ele é mais eletronegativo, tem mais força, ele vai puxar, né, esse elétron aqui do sódio, que é um pouquinho mais fraco. Aqui mostrando aqui as ligações. O pessoal do WhatsApp está falando aqui, mas não posso agora. Vamos lá, e aqui está mostrando as ligações, pessoal. Após a ligação, formando... Aqui tem um pincelzinho, vamos lá. Aqui formando já os íons, né? Sabendo que o sódio perdeu um elétron. Como é que eu sei, professor, que ele perdeu um elétron? Porque está aqui, ó, Na+. Quem perde fica positivo. E o cloro ganhou 1, ficou com 8, ficou estável, já ficou negativo aqui. Quem ganha elétrons fica negativo. Então, vamos seguir aqui. Aqui tem os conceitos, não vou ficar repetindo isso. Falando da regra do octeto, que eu acabei de falar para vocês, né? Vou ficar, tudo isso aqui é matéria dada. Só um pequeno resumo. Aqui já demonstra já com as distribuições eletrônicas, pessoal. Só para eu falo, eu tenho que provar. Né? Então, aqui o sódio, com 11 prótons, né? Número atômico com 11. Aí você vai fazer a distribuição eletrônica dele aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E aqui, já mostrando por camada, a distribuição dele por camada. Só que aí é o seguinte, se acontecer aqui, ó, já aconteceu a ligação com o cloro, né? Então, ele perdeu 1. Aí, se a gente for fazer, tem que fazer de 10, né? Evidentemente. Então, aqui vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. E aqui, K2L8. E a mesma coisa aqui no cloro, que é 17, né? Número de prótons e também tem 17 elétrons. Aí aqui vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s7. E quando ele ganha, tem que colocar mais um na história aqui, que eu falei para vocês que não é esse 3s8, lembra disso? E nem esse 3s7, né? Aqui não pode ficar assim. Vai ficar 3s2 e depois 2p5. 3p5, né? Tem que ver na distribuição lá. Mas lembre dessa aula aí. Tem que distribuir corretamente, esse material aqui não está correto. Vamos lá. E aqui mostra os tipos de ligações iônicas, né? Aqui já falei do cloreto de sódio. Depois aqui tem um exemplo do cloreto de magnésio, né? O magnésio perdendo 2 elétrons e o cloro ganhando 1. Só que são 2 cloros. Aí lembra que teve uma dúvida aí? Não, mas aí tem que lembrar, né? Um elétron vai para cada cloro, nesse caso aqui, né? Cloro sendo da família 7A e o magnésio sendo da família 2A. E aqui temos também o exemplo do óxido de alumínio, a Al3+, O2-, né? Que é o Al2O3, mostrando que o alumínio perdeu 3 elétrons e cada oxigênio ganhou 2. Aí o que eu falo eu tenho que mostrar, né? Tem que provar a veracidade do fato. Aqui mostra, pessoal, cloreto de magnésio. Magnésio, com seus 2 elétrons aqui, para poder fazer a ligação. Perfeito. Aí o que acontece? Ele vai doar um elétron aqui para o cloro, esse cloro aqui ficou estável, e dou outro para o outro cloro. Já ficou estável. Aí a gente faz o quê? Já a fórmula da ionização. Tranquilo? Aqui no caso, como o cloro, ele cedeu, pessoal, 2 elétrons, o cloro, o magnésio cedeu 2 elétrons, aqui não pode ficar mais. Esse material, às vezes, ele também quer complicar a vida do professor, né? Cadê aqui? Isso, vai ficar mais 2, tá? E cada elétron ganhou 1, cada elétron ganhou 1, então fica menos mesmo, tá? Ou menos 1. Isso aqui. E aqui mostra já o do alumínio. O alumínio, ele precisa até o 3A, pessoal, os elementos da família 3A, 1A, 2A e 3A,
eles devem perder os elétrons, ok? Para buscar estabilidade. E aqui no caso dos elementos 5A, 6A, 7A, devem ganhar elétrons. É o caso do oxigênio, que é da família 6A. Ok? Então, aqui ele tem 6, precisa de 2 para poder ficar estável. Então, o alumínio vai ceder 2 para ele aqui, ficou estável. Aí veio esse outro, preciso de 2. Aí, só que está sobrando esse, veio para cá. E apareceu mais esse alumínio, dou esse daqui, os 2 que sobraram foram para o outro oxigênio de baixo. A L2O3. Ok? Aqui mais um exemplo, já do AlF3, né? Mostrando aqui o alumínio aqui da família 3A, já sendo ligado com os flúor da família 7A. Então, bem fácil de entender, né? Cada flúor tem 7, precisa de 1, cada flúor precisa de 1 para poder ficar estável. Aqui ele vai só doar 1 para cada, ó. Perdeu os 3 e aqui ganhou. Logicamente, ele vai ficar com sinal positivo aqui, mais 3. Ele perdeu, e esse daqui, cada um vai ficar com menos 1. Tranquilo? Aqui já mostrou outro exemplo lá. E vamos para cá. Eu acho que aqui já é um pouco novidade, né? É sempre bom fazer uma revisãozinha. Beleza, vamos lá. Só aqui só mostrando a questão da fórmula do composto iônico, tá? Aqui ele diz, ó, para escrever a fórmula de um composto iônico é preciso descobrir a carga do íon formada pelos elementos presentes e levar em conta que a carga total do composto é nula. Então, vamos lá para vocês entenderem melhor. Sempre aquele que ficar com sinal positivo, a gente vai chamar de cátion, evidentemente, e aquele que ficou com sinal negativo vai ser chamado de ânion. Ok? Evidentemente que a gente sabe também que o cádio é aquele que perdeu, né? E o ânion é aquele que ganhou. Então, aqui, um exemplo que foi dado, você vai abrir o colchete aqui, isso aqui é o colchete, né? Aí, por exemplo, Ca2 se ligou ao flúor. Então, aqui, você tem que colocar o número de elétrons perdidos, que no caso aqui foram 2, ó, então ficou 2 mais. Aqui ele coloca 1, mas não precisa, porque mostra que ele só tem um átomo de cálcio, eu falei carbono, né, de cálcio. E aqui no caso do F, abre de novo o colchete, fecha aqui, abre novamente, coloca o flúor dentro e coloca aqui o sinal, pessoal. Nesse caso, vai ser só um negativo, porque cada flúor ganhou um elétron. Aí fecha o colchete, coloca o 2, que é o número de átomos dele, CaF2, fluoreto de cálcio. Beleza, pessoal? Isso é só para construção. Alguma dúvida nessa parte? Porque agora aqui já é conteúdo que vocês não tinham visto ainda. Só a formulação do composto iônico, para fazer a fórmula do composto iônico. Sempre vai ser assim, ó. Com os colchetes, perfeito, você vai ter que colocar sempre o cátion desse lado esquerdo e o ânion do lado direito. Ok? Evidentemente, você tem que colocar o sinal positivo, porque é cátion, e aqui tem que colocar o sinal negativo, sabendo, claro, a quantidade de elétrons perdidos e aqui a quantidade de elétrons ganhos. E depois, evidentemente, você vai colocar o número de átomos de cada um que é embaixo. Tranquilo, pessoal? Essa parte, sim ou não? Isso já é parte nova. Posso seguir? Estão dormindo? Estão aí? Estamos aqui. Ah, tá. Só tinham virado vagantes brancos, lá do Game of Thrones. Zumbis. E aqui só mostra a estrutura dos compostos iônicos, tá, pessoal? Dessa forma aí, a gente pode... Principalmente em compostos sólidos, né? Estado sólido aí. Aqui é o cloreto de sódio, ó. Vamos lá. E aqui as propriedades, eles falam que a maioria é sólida, como eu disse para vocês. Em geral, ele vai possuir um elevado ponto de fusão e ponto de ebulição. Aí lembrem, fusão é aquela mudança de estado que vai do sólido para o líquido, e ebulição do líquido para o gasoso. Ele fala que ele é solúvel também em solventes polares, conduz corrente elétrica, porque a gente está falando de metais, né, aqui, na fase líquida ou em solução, mas não na fase sólida. Perfeito? São algumas características aí de compostos iônicos. E agora sim, vamos começar a parte de ligação covalente. Finalizamos ligação iônica, agora vamos começar a ligação covalente.
Aqui no material, pessoal, vamos lá com força e fé. Ele diz aqui, as ligações covalentes, também denominadas ligações moleculares ou homopolares, são aquelas que ocorrem entre átomos de elementos eletronegativos. Tá? Então, eles têm eletronegatividades, pessoal. Esses elementos aqui, eles são um pouco diferentes, só para a gente poder entender bem, sem nenhuma dúvida. Eles são diferentes em relação à eletronegatividade dos compostos iônicos, tá? Por quê? Porque a gente tem, dentro de uma ligação iônica, um composto muito eletronegativo, por exemplo, os elementos da família 5A, 6A e 7A, e elementos pouco eletronegativos, se ligando um ao outro. Então, elementos da família 1A são pouco eletronegativos, se ligam a elementos da família 7A, que são muito eletronegativos. Então, eles se ligam, evidentemente que por causa disso, dessa diferença de eletronegatividade, um vai tomar o elétron do outro. Entendido? E por isso vai criar os íons, positivos e negativos. Aqui na ligação covalente, a eletronegatividade dos elementos que vão se ligar, dos átomos desses elementos que vão se ligar, eles são muito semelhantes, ou até iguais, porque a gente está falando aí de elementos químicos, de átomos do mesmo elemento químico. Entendido essa parte, sim ou não, pessoal? Mais ou menos. Mas só vou colocar na cabeça de vocês. A atividade é muito parecida, só para vocês entenderem aí a situação, ok? Em relação aos compostos covalentes. Então, aqui ele fala, ó, ou seja, são elementos com grande eletronegatividade, né? Ou seja, com tendência de receber elétrons. Então, os dois elementos que vão se ligar vão ter essa tendência aqui, ó, okay? De receber elétrons. E no caso do iônica, não. Um vai ter a tendência de doar e o outro vai ter a tendência de receber. Essa é a grande diferença, certo? Então, por isso, pelos dois serem eletronegativos, eles vão estabelecer uma ligação de compartilhamento, pessoal. Então, eles vão compartilhar os elétrons, ó, das suas camadas de valência. Ninguém aqui, nesse caso, vai perder ou ganhar, tá? Eles vão só compartilhar. É como se fosse assim, pessoal. Se eu tivesse uma imagem para mostrar para vocês, em 3D, talvez eu vá buscar na internet, se der tempo, vocês vão entender o que eu estou falando para vocês, tá? Por exemplo, numa ligação iônica, tem aqui o cloro e tem o hidrogênio aqui. O cloro é tão forte que ele vai conseguir arrancar o elétron do outro. Ele é muito mais forte que o hidrogênio, certo? No caso das ligações covalentes, eles têm força semelhante, então eles vão tentar arrancar e não vão conseguir. Vão falar, opa, vamos compartilhar, irmão, porque tá difícil aqui eu arrancar o teu elétron, tu também, vamos ficar aqui. Aí eles ficam compartilhando. Ok? Aí aqui, seguindo aqui no texto, a ligação covalente pode ocorrer entre os seguintes elementos. Isso aqui também é importante, pessoal. Hidrogênio, ametais e semimetais. Lembrando lá que as ligações acontecem de metais, lá com ligações iônicas, tá? De metais, com elementos ali do grupo 5A, 6A, halogênios, calcogênios, família do nitrogênio, halogênios, tirando ali os gases nobres, evidentemente. E aqui já as ligações covalentes acontecem de hidrogênio a metais e semimetais. Vocês viram aqui que não tem metal nessa história. Ligações com metais é lá nas ligações iônicas, perfeito? E aqui mostra alguns exemplos, ó, pessoal. Hidrogênio, mostrando aqui a ligação com H2, né? Um hidrogênio se ligando ao outro. E daqui a pouco a gente vê melhor isso. E, pessoal, uma coisa importante aqui, ó. Quando você vê esse símbolo, 2 elétrons, né? E um círculozinho aqui, pontilhado, que pode ser apenas um círculo, não precisa ser pontilhado, evidentemente, você sabe que isso aqui é o sinal do compartilhamento. Isso quer dizer que eles estão compartilhando elétrons. Ok? Então, aqui, por exemplo, é um elétron de um hidrogênio, esse daqui é outro elétron do outro hidrogênio. Então, só compartilhando. Por quê? Porque eles têm eletronegatividades parecidas, semelhantes. Perfeito? Entendido, pessoal? Ou mais ou menos? Com mais imagens, talvez vão... Vocês hoje estão muito silenciosos. Deixa eu olhar para vocês aqui. Então, deixa eu ver como é que está. Se vocês estão bem aí. Estão vivos. Estão aqui, né?
Estão todos aqui em silêncio absoluto. Maravilha. Eles eram mais falantes antigamente. Vamos lá. Bora lá, pessoal. Vamos seguir aqui. O texto continua aqui com a gente, falando sobre as ligações covalentes que podem acontecer também com átomos dos mesmos elementos químicos, pois possuem a mesma eletronegatividade. Ok? Então, exatamente o que eu falei aqui para vocês. Vamos pegar o pincel. Olha aqui, pessoal. Cloro com cloro. Aí você vai colocar, pessoal, uma coisa que eu preciso que vocês entendam e compreendam, porque depois a gente vai fazer exercício sobre isso. Para fazer uma ligação covalente, você primeiro tem que fazer o quê? Algumas fórmulas aqui. Primeiro é essa daqui. Você vai colocar um número de elétrons da última camada. Se no caso do cloro, você tem que colocar 7. Ó. Coloca 2 embaixo, 2 do lado, 2 em cima e 1 aqui. Tá? E deixa um espacinho, porque vai acontecer a ligação covalente aqui. Ó. Perfeito? E a mesma coisa desse jeito. Eu peço sempre para o aluno diferenciar. Não colocar bolinha em todos, para não confundir a cabeça, tá? Então, se colocou bolinha aqui, você coloca X aqui, ó. X mostrando 7 elétrons também, ó. Tranquilo? Aí, se quiser colocar outra coisa, quadrado, colocar um coração, colocar o que for, pode colocar, mas tem que ser a quantidade específica de elétrons aqui da última camada. Aí, aqui, já nessa imagem aqui, formando essa outra forma, já cai de círculo que eu mostrei para vocês, compartilhando elétrons. Que quer dizer o quê? Que esse átomo de cloro está compartilhando um elétron com esse átomo de cloro, formando Cl2. Tranquilo? E aqui eles estão só compartilhando, ó. Estão buscando a estabilidade juntos, como se fosse um casamento. Não ninguém perdeu nem ganhou aqui. Aí aqui já mostrando a fórmula estrutural, só com a setinha. Com a setinha não, com a barrinha aqui. Essa barrinha quer dizer o quê, pessoal? Que tem apenas uma ligação acontecendo. Ok? Só uma ligação covalente acontecendo. Não tem duas, não tem três, só uma. Entendido, pessoal? Sim ou não? Falem para mim se sim ou não. Senão aí fica difícil. Sim. Beleza, vocês estão aí, que maravilha. Sabe que estava dando aula para os fantasmas. Bora lá, vamos seguir aqui, pessoal. A mesma coisa acontece aqui com o oxigênio, o O2, né? O famoso oxigênio aí que vocês respiram por ele, né? São seres aeróbicos. Então, bora lá, pessoal. Aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai identificar lá a família, o oxigênio da família 6A, e vai colocar 6 bolinhas, ó. Estão vendo aí? Ele podia ter colocado essa bolinha aqui para trás. Não sei por que ele colocou aqui para frente, mas tudo bem. É para fazer ligação, né, professor? Professor. Tá certo, ele que tá certo, eu que estou errado. Vamos lá, então, 6 bolinhas para cá, 6 X para cá, ok? Então, cada oxigênio aqui precisa de 2 para poder ficar estável. Aí, o que eles vão falar? Vem cá, fique perto de mim e vamos fazer essa ligação. Aí, faz aqui a primeira, ó. Esse X se liga a essa bolinha, um elétron se ligando ao outro, só que eles não estão estáveis ainda, ok? Porque cada um desses aqui ainda está com 7, aí veio esses outros aqui de baixo, fez a ligação covalente, ó. Agora, cada um tem 8. Mentira, professor, tem 8, cada um 5. Vamos contar, ó. 2, 4, 6, 8. Aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Entendido? Sim, né? Depois não vai falar, professor, não estou entendendo nada. Vamos lá. E aqui, mostrando a fórmula estrutural, já com 2 tracinhos, isso quer dizer o quê? Que aconteceu 2 ligações covalentes, ó, de cima e de baixo. Tranquilo? E aqui, o terceiro exemplo, já com o nitrogênio. Nitrogênio da família 5A. Perfeito? Então, evidentemente que ele vai precisar de 3 elétrons para poder buscar sua estabilidade. Aí ele vai com seu companheiro, seu irmão, o outro nitrogênio, 5 bolinhas aqui, 5 bolinhas aqui, porque evidentemente são da mesma família, então tem a mesma quantidade de elétrons da última camada. Perfeito? E o que vai acontecer? Vamos lá, meu irmão, vamos fazer as ligações aqui. Aí vem um elétron desse nitrogênio, se liga com o elétron do outro, aí o outro vem, porque ainda não está estável, se liga ao outro, e para buscar sua estabilidade, vem mais um elétron, junto com o elétron daqui, e
ficaram estáveis. Vamos contar? Ó, 2, né? 5, 6, 7, 8. Estável. Vamos ver aqui agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estável também. A gente mostrando nessa outra fórmula aqui, 3 tracinhos, mostrando que ele fez 3 ligações covalentes. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Fechou? Estou fazendo só, por enquanto, com átomos do mesmo elemento químico. Não, ligações covalentes não acontecem só com átomos do mesmo elemento químico, não, tá? E aqui vamos para esse quadro agora. Mostrando aqui, pessoal. Esse quadro é interessante porque ele está mostrando aqui o nome das fórmulas. Quando a gente vê o número de átomos aqui, sem ver as ligações acontecendo, a gente chama de fórmula molecular, tá? Então, H2O2N2, H2O CO2 é a fórmula molecular. Quando a gente mostra, pessoal, a ligação acontecendo, tá, com as bolinhas e com X, a gente vai chamar de fórmula eletrônica, tá? Já com a bolinha envolvida aqui, ó, envolvendo os elétrons, tudo direitinho. Aí o que vocês vão fazer, né? Vocês vão fazer esses 2 tipos de fórmula aqui, tá? Essa aqui vai ser a fórmula eletrônica, dessa forma aqui, tá? Com os elétrons, com as ligações covalentes acontecendo, e vocês só mostrando a quantidade de ligações, tá? Se é uma, se é duas, é só o tracinho. Aí você vai colocar fórmula estrutural. Um tracinho para uma ligação, 2 tracinhos para 2 ligações, 3 tracinhos para 3 ligações. Nesse caso aqui do oxigênio, o oxigênio fazendo uma ligação covalente com esse hidrogênio e outra com esse outro hidrogênio aqui. Vamos lá explicar todas essas fórmulas de forma mais aprofundada. Então, aqui o hidrogênio, pessoal. Já falei do hidrogênio, mas não vou cansar de repetir, evidentemente. 633. Bora lá, pessoal. Então, aqui uma bolinha, porque vocês sabem que o hidrogênio é da família A, e mais esse X aqui, para formar o H2, certo? Que corresponde a um elétron. Como disse, tem a mesma eletronegatividade, né? Eles só se juntaram aqui em covalência. Mostrando aqui a fórmula eletrônica, depois um tracinho dizendo que fizeram só uma ligação. O O2, já mostrei para vocês também, né? Não precisa ficar repetindo. O nitrogênio também. Aí vamos aqui, pessoal, para as novidades, porque esses 3 eu já tinha mostrado para vocês, né? Do H2O e CO2, como eu disse. Ligação covalente não acontece apenas com átomos do mesmo elemento químico. Pode acontecer também com átomos de elementos químicos diferentes, para formar, por exemplo, a água. Então, como é que forma o H2O a partir de ligação covalente? Então, bora lá. Pessoal, uma coisa muito importante aqui. Eu tenho vários exemplos de ligações covalentes com elementos diferentes, mas vocês precisam, isso é muito importante, tá? Eu acho que eu trouxe poucos exemplos. Talvez eu vou trazer mais algum aqui para vocês não ficarem com dúvidas. Mas, primeira coisa, pessoal, os alunos, eles se confundem muito na hora que vão fazer isso daqui, saber qual é o elemento que fica no meio e qual fica do lado. E se tiver, por exemplo, 5 elementos, né, 5 átomos de elementos diferentes, onde que vai ser a organização? Então, primeira dica para vocês, pessoal, em relação a quem vai ficar no meio, é sempre aquele, pessoal, que vai fazer mais ligações. Perfeito? Então, aquele que for fazer mais ligações é o que vai ficar no meio. Então, aqui, quem vai fazer mais ligações? O oxigênio. Certo? É esse que vai fazer mais ligações. Então, aqui você vai colocar ele bem aqui, ó. Ele tem 6 elétrons, ele precisa fazer 2 ligações. Ele não vai fazer mais ligações que esse hidrogênio e que esse, então ele fica no meio. Entendido? Então, o que você vai fazer? Primeiro, vai colocar o oxigênio no meio, coloca um hidrogênio um do lado, outro do outro. Se eu tivesse no quadro, ia ser maravilhoso, porque ele estava fazendo e vocês não estão vendo como é que acontece. Não é o caso daqui, né? Então, vamos lá. Então, aqui você vai colocar 2 bolinhas em cima, 2 bolinhas embaixo, uma bolinha do lado, outra bolinha do outro lado. Deu 6. Aí, o que acontece? Você agora coloca a bolinha do hidrogênio aqui, e a outra bolinha do outro hidrogênio. Como ele precisa de 2 elétrons para poder ficar estável, então ele vai fazer 2 ligações. Uma ligação com esse hidrogênio e outra ligação com esse hidrogênio. Certo? Aí só circula as bolinhas, mostrando que ele está fazendo uma ligação covalente. Tranquilo? E depois na fórmula estrutural, você vai fazer basicamente a mesma coisa, só que só com traço. Ó. Coloca o O no meio, um tracinho porque ele fez apenas uma ligação aqui, ó. Coloca o hidrogênio. Mesma coisa aqui, um tracinho porque fez uma ligação, coloca outro hidrogênio. Certo? Vamos lá. Vamos continuar. Agora o CO2, pessoal.
A mesma lógica a gente vai utilizar aqui para o CO2. Sempre o elemento que vai fazer mais ligações. Não confunda, pessoal, os elementos que têm maior quantidade de elétrons. Não é o caso, porque aqui o oxigênio ele tem mais elétrons que o carbono. Só que quem vai fazer mais ligação? Presta atenção. Se eu tivesse aqui um apito, eu ia apitar para vocês acordarem. Mas, ó, o carbono ele tem menos elétrons. Sim, na última camada, né? Só que ele vai fazer mais ligações, não vai? Por quê? Porque ele precisa buscar mais elétrons para poder chegar a 8. Certo? E o oxigênio precisa de quantos? Só de 2. Vocês estão vendo aí? E o carbono, pessoal? Agora eu vou ficar calado. O carbono precisa de quantos elétrons para poder ficar estável? Pensem aí. O carbono é da família 4A. 4. 4. E agora, se eu não tivesse falado da família, vocês iam saber? Eu tava pensando pra ver se era isso mesmo. Ah, tá. Beleza. Então, quem foi? Foi o John? O Jonathan. Jonathan. Isso aí, Jonathan. Valeu. Bora lá, pessoal. Então, como eu disse, a dica é essa. Coloca no meio sempre que ele vai fazer mais ligações. Então, no caso, é o carbono que vai fazer mais ligações, que no caso são 4 ligações que ele vai fazer. Ok? Cada oxigênio vai fazer duas ligações. Então, vamos lá. Outra dica também, que eu não, essa dica também pode ser importante. Aquela que tiver em número menor de átomos, menos número de átomos, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, o carbono tem apenas um átomo de carbono, então fica no meio, o oxigênio tem 2. Tranquilo? E depois, isso aí fica meio que, vai ficar meio que mecânico, que nem dirigir. Você vai olhar e já sabe quem vai ficar no meio, quem vai ficar do lado, você já vai saber. Tranquilo? É que nem dirigir. No início é meio difícil, aí depois você vai pegando a técnica e vai achando bem fácil até. Então, vamos lá. Aqui, ó, o carbono. Carbono, você coloca as bolinhas, né? 4 ao redor dela, 2 de um lado, 2 de outro, né? E depois coloca aqui as 6. Opa, acho que tá faltando uma bolinha bem aqui, hein? Pronto, tá aqui. Não tem, mas eu circulo, mas não ficou muito bom, não. Tá aí a bolinha do oxigênio. Então, aqui tem 2, 4, 6 e aqui 2, 4, 6. Aí, o que acontece? Esse oxigênio precisa de 2 para chegar a 8, esse aqui também. E o carbono precisa de 4 elétrons para poder chegar a 8 elétrons. Perfeito? Então, ele se ligou a esse daqui, ó. Esse elétron daqui se ligou a esse. A mesma coisa aconteceu aqui embaixo. O elétron do carbono se ligou ao elétron do oxigênio. E o outro elétron aqui de baixo, do carbono, se ligou ao outro elétron do oxigênio. Aí, se a gente for contar, ó, 2, 4, 6, 8. 8 elétrons para o carbono, e se a gente for contar aqui do oxigênio, a mesma coisa. Ó. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. E aqui, na fórmula estrutural, você tem que colocar o quê? Carbono no meio, oxigênio do lado, e cada ligação, né? Que no caso aqui é 2, ó. Então, 2 aqui para esse oxigênio com carbono, e mais 2 aqui desse carbono para esse oxigênio. Entendido essa parte, pessoal? Ou não? Digam para mim. Tá tudo tranquilo? Vocês viram a diferença de ligação iônica para covalente? Sim, né? Fala aí, Jonathan. Jonathan ou John? Não sei. Sim. Beleza, então vamos seguir aqui. Só, aqui já mostrando a tabela periódica, né? Questão das ligações covalentes. Cadê o pontinho? Hoje esse negócio só... Ah, tá aqui. Eu gosto de ficar riscando as coisas, mas ele não está aparecendo para mim. Ah, tá. Só, então vamos lá. Em relação agora às ligações covalentes referente à tabela periódica. Então, aqui, mostrando que as ligações covalentes vão acontecer hidrogênios, né, átomos de hidrogênio com semimetais, que são esses daqui, que estão em amarelo, perfeito? E também os não metais. Como eu disse, ligação covalente não acontece com os metais, então não acontece com os metais alcalinos, nem alcalinos terrosos, e nem metais de transição que ficam aqui no meio, tá? Do grupo B. Perfeito? Evidentemente também não acontece com os gases nobres, eles não fazem ligação. Entendido, pessoal? Então, ligações covalentes é sempre hidrogênio, semimetais e não metais. Principalmente esses elementos aqui da família 4A. Carbono, silício, germânio, e esses outros aqui também fazem ligação covalente. Isso é importante vocês
darem uma olhada também, tá? Porque às vezes você não sabe quem vai fazer ligação covalente, quem não vai fazer. Perfeito? Mas lembre, metais fazem ligação iônica. Mas aí, quando for metal com metal, vai ser ligação metálica, evidentemente, né? Que a gente vai ver também. E vamos aqui para os exercícios resolvidos. Eu tenho uma atividade lá, tem só 9 minutos. Eu não sei. Eu ia colocar aqui a atividade para correção, mas eu não lembro se já acabou o prazo, senão ia ser uma cola para vocês, né? Eu tinha que dar uma olhada lá. Eu acho que foi a última atividade que eu mandei para vocês, né? De ligações. Não sei se já acabou o prazo, às vezes eu esqueço. Mas bora lá. Depois eu corrijo essa atividade. Vamos aqui para os exercícios. Quem pode ler essa primeira aí? Agora são vocês. Eu vou economizar um pouco a voz. Bora lá, rapidinho. A CAF. Hoje vocês... Fiquem à vontade, vai lá. O grupo de átomos que é encontrado na forma monoatômica pelo fato de serem estáveis halogênios, calcogênios, metais alcalinos e terrosos, metais alcalinos e gases nobres. Resposta correta, gases nobres. Foi o Jonathan que leu? Sim, né? Foi o Johnson. Agora foi o John, porque vocês têm a voz parecida, que eu não estou vendo vocês. Pessoal, essa aqui tá bem fácil, né? Essas daqui de vestibular, geralmente vocês vão ver questões de vestibulares, mais com essa parte teórica. Às vezes vai ter uma ou outra que você vai ter que fazer a ligação e tem que, logicamente, marcar a alternativa correta. Acontece também. Perfeito? Mas eu estou trazendo essas daqui para vocês verem como é que esse conteúdo está em provas de vestibular. Então, aqui, primeira coisa, pessoal, primeira dica para vocês. Em toda prova de vestibular que vocês forem fazer daqui para o futuro de vocês, vocês precisam ter palavras-chave, tá? Para vocês acertarem as questões. E nesse caso aqui, a palavra-chave é o quê? Estável. Nem precisa saber o que é monatômico, não precisa saber o que é monatômico, tá? Não precisa saber o que é isso aqui, não. O que vocês precisam saber? Isso daqui, ó, estável. Então, aí vocês já vão colocar, opa, o senhor falou que estável é só gás nobre. Então, você já marca aqui, ó, gás nobre. Sem medo de errar. Tranquilo? Segunda. Quem pode ler a segunda aí? Bora lá. Só vou liberar vocês quando terminar de corrigir. Tem 7 minutos ainda. A Universidade Federal Fluminense. Boa universidade aí para você. Para que um átomo neutro de cálcio se transforme em K2, ele deve receber 2 elétrons, receber 2 prótons, perder 2 elétrons, perder 2 prótons ou perder 1 próton. Ok, quem foi que leu? Jonathan, agora foi o Jonathan, né? Beleza, Jonathan, obrigado. Só então aqui, tá bem fácil essa, né? Tô colocando questões bem fáceis para vocês verem, mas depois pode complicar. Até um exercício que eu passei para vocês no Class 1, tem umas atividades, umas questões mais complicadinhas. Mas olha aqui, ó. C2+. Quem não estuda aqui, não gosta de química, não vai acertar essa questão, mas logicamente que ela é muito fácil, ó. Olha aqui, ó. Ca2+, não é? Isso que esse 2+ quer dizer o quê? Que ele perdeu 2 elétrons, vocês não podem confundir. E às vezes os alunos, essas besteirinhas, o aluno se confunde, porque não lembra, porque fica confuso. Quem perde, quem ganha, como é que fica o íon, pelo amor de Deus. Né? Então aqui, ó, 2+. Isso quer dizer o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. Aí é só marcar e ser feliz. Aí vamos lá, pessoal, continuando aqui. 3, deixa que eu leia logo essa daqui, né, porque daqui a pouco o tempo acaba, né, tem outras questões. Terceira questão, o elemento químico de configuração eletrônica. Esse aqui já está um nívelzinho um pouco mais complicado, mas dá para fazer tranquilamente. Vamos lá. Um elemento químico de configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, possui forte tendência para. Essa daqui não é tão fácil assim, mas ainda não é difícil, é uma questão média, tá? Então vamos lá. Pessoal, quando tiver questões de ligações, tá, que vocês sabem que vocês precisam marcar lá quem perdeu e quem ganhou, é fácil de entender, é fácil. O problema é que vai ter aluno que vai olhar só para cá, ó. 3p5. Aí o que ele vai falar? Opa, se tem 5 elétrons na última camada de valência, então ele precisa o quê? Só ganhar 3. Aí vamos ver se tem essa alternativa aqui. Aí não tem, né? Aí, não é isso? Ó? Tá. É da 5A, precisa ganhar 3. Só que não tem alternativa. Aí ele vai ter que ir para o outro plano, né? Se tivesse aqui, o cidadão ia marcar. Aí, ele vai para outra camada aqui, para as 2 últimas. Se a gente for contar aqui as 2 últimas, pessoal, tem quanto? Só libera se falar. Só contar aí. Vocês não estão... 7. 7, evidentemente tem 7. Se ele tem 7
elétrons nas suas últimas camadas, né? Última e penúltima camada. Então, qual é a tendência, pessoal? Ele precisa de quanto para chegar a 8? Apenas de 1. Ganhar um elétron. Entendido, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Então, vocês têm que estar antenados nisso. Tem que estar antenados. Outra dica importante, pessoal. Outra dica. Às vezes, as bancas de vestibular, de questões de vestibular, eles não colocam o elemento químico. Eles colocam dessa forma de que às vezes colocam. Aí, se você, por exemplo, souber o elemento, já sabe, isso aqui é família 7A, então eu sei que ele vai ganhar um elétron. Se for, por exemplo, o flúor ou o cloro, que são elementos da família 7A. Porque se for o oxigênio, por exemplo, você já sabe já que ele tem que ganhar 2. Tranquilo? Então, aqui não vai estar 7, né? Vai estar 6. Vamos lá. 4. Deixa eu ver que horas são. Opa, dá tempo ainda, mas eu mesmo vou ler aqui para vocês. Ó, essa universidade aqui é boa, URGS, do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Ao se compararem os íons K+, e Br-, com os respectivos átomos neutros de que se originaram, podemos verificar que... Aí, o que ele fala aqui na resposta correta? Houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons. Quando ele diz isso aqui, pessoal, ele diz que houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons, quer dizer o quê? Pessoal, presta bem atenção. Quando ele fala carga, essa questão aqui já está difícil, mas vamos lá. Quando ele fala, e depois a gente vai estudar, se der tempo, eu mostro as outras alternativas aqui, porque às vezes a gente tem que olhar as erradas para ver qual que é a correta também. Mas vou explicar essa questão de carga nuclear. Quando a gente fala de carga nuclear, pessoal, a gente está falando de quê? De número de prótons. Perfeito? Está falando de quantidade de átomos. E, evidentemente, pessoal, quando a gente está falando de íon, a gente não está falando de quantidade de átomos, está falando de quantidade de elétrons, perdidos ou ganhos. Então, lembra, carga nuclear é a quantidade de prótons. Prótons que ficam no núcleo. Tranquilo? Então, aqui, de fato, ele manteve. O que ele perdeu e ganhou foi elétrons. Certo? Aí vamos aqui. Então, essa é a resposta correta, mas vamos aqui para as alternativas incorretas. O número de elétrons permanece inalterado. É evidente que não, né? Porque aqui o potássio, ele perdeu um elétron e o bromo ganhou um. Certo? E aqui, ó, C, o número de prótons sofreu alteração em sua quantidade. Evidentemente que não. Você não mexe no número de prótons. Certo? E aqui, D, ambos os íons são provenientes de átomos que perderam elétrons. Não, né? Porque um ganhou, o outro perdeu. E letra E, o cátion originou-se do átomo neutro, a partir de recebimentos de elétrons. Isso aqui está certo, pessoal? Presta atenção. O cátion originou-se do átomo neutro a partir do recebimento de elétrons. Quando ganha elétrons, fica como? Lembra disso aí? Negativo. Então, gera um ânion. Entendido, pessoal, essa questão? Já é um pouco mais complicada, mas se você tiver com conteúdo na cabeça, fica fácil. Vamos deixar a última para a próxima aula, que já terminou meu tempo, né? Deixa eu ver aqui como é que está. Um minutinho só. Eu não leva um minuto para corrigir uma questão. Bora lá. E aí, pessoal, vocês estão finos no conteúdo, sim ou não? Tá de boa? Tranquilo? Tá entendível, tá entendível. Isso, entendível. Muito bom, né? Usou uma palavra, né, sofisticada. Para aqui. Beleza? Então, por hoje é só.